Estamos gravando mais uma vez, né? Estamos aqui na casa da dona Aládia Biancardi Renz. Vou tirar o óculos, vou fazer alguns comentários, vou retomar as minhas lives, né? Todas necessárias aí ao comentário político, como sociólogo, como educador, que eu acredito que eu ainda sou, apesar de não estar exercendo nas aulas de História do Brasil e Sociologia. Então, o primeiro fato é que, através do ministro da Justiça, Nelson Jobim, se procurou realizar um almoço entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, e o nosso presidente da República Federativa do Brasil, elogiado por Barack Obama, dos Estados Unidos da América do Norte, Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse é um segundo fato político. O primeiro foi a saída do Lula da prisão, né, em que ele criticou que o atual presidente acredita que a Terra é plana e que não acredita na vacina, no negacionismo, que para mim o negacionismo é puro pacto com a ignorância e com a burrice, não com a ciência. Então, essa primeira movimentação das pedras do tabuleiro para 2022, né, para o primeiro turno da eleição presidencial de 2022. Então, resgatando com o financiamento privado da campanha, o PT e suas principais lideranças cometeram aberrantes injustiças e problemas no financiamento privado de campanha, vide Zé Dirceu, Palocci, João Paulo Cunha, Genuíno, Silvio Pereira e outros, né? O processo da Lava Jato feito em Curitiba foi feito com várias irregularidades e projetou o nome do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que aparece aqui e ali em algumas pesquisas, né? Como aparece Luciano Huck, Ciro Gomes, Mandetta, mas sem nenhuma expressão. Então, o diálogo entre o Fernando Henrique Cardoso, o FHC e o Lula demonstra que se no primeiro turno os 5, 6, 7, 8, 10 principais partidos que existem no Brasil pretendem lançar as suas candidaturas, a possibilidade do Lula ser o nome forte para ir para o segundo turno, e esse nome forte poderá ter o apoio do Fernando Henrique Cardoso. Isso não é consenso no PSDB, né, que tem o Luciano Huck, o Eduardo Leite, tem o Geraldo Alckmin, que está em divergência com o João Dória, atual governador de São Paulo, que vai projetar o seu nome para a reeleição. Geraldo Alckmin parece que quer voltar ao governo paulista. Tem a posição do Rio também, complicada, lá com Eduardo Paes, em Belo Horizonte tem o prefeito Alexandre Calil. Então, essas são as primeiras movimentações, quer dizer, uma coisa inédita, mesmo sabendo que Lula e Fernando Henrique Cardoso estiveram na dita esquerda do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, na volta no Brasil, que o Brasil voltou à democracia, reconquistou essa democracia no início da década de 80, né, onde também em 1980 foi criado e fundado o Partido dos Trabalhadores. Há uma proximidade aí em torno do Fernando Henrique e do Lula, e há uma diferença também, há um espalhamento de diferenças, né, de divergências entre FHC e Lula. Vamos ver até que ponto essas divergências e convergências vão se convergir para se chegar a um resultado positivo no segundo turno da eleição presidencial de outubro de 2022. É isso que está apontando o quadro político partidário bastante caótico, bastante amesquinhado com o atual governo federal, né, com o governo de São Paulo, que acertou nas vacinas do Instituto Butantan, do Fiocruz, das vacinas dos vários laboratórios que estão produzindo junto com o Brasil a vacina contra o Covid-19. Então, o primeiro ponto é da saúde pública, que foi negado pelo governo federal, negado o uso de máscara, o isolamento social, a vacina sim, vacina já, implementando desde novembro, dezembro,
do ano passado, os processos para que o Brasil, país com mais de 223 milhões de habitantes, pudesse vacinar todo o continente, né? Inclusive utilizando as Forças Armadas, né? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica na logística da vacinação em massa no Brasil. É evidente isso vai pesar muito na avaliação do atual governo federal, do senhor Bolsonaro, e vai pesar muito também na avaliação dos governadores de São Paulo e dos principais prefeitos das capitais. Lembremos a passagem de Bruno Covas, que poderia também ser uma liderança importante no tabuleiro, nas pedras, né, no tabuleiro e no quadro político que nós temos pela frente. Então, essas são as primeiras observações, o primeiro impacto dessa reunião FHC-Lula, Lula e FHC durante um almoço combinado com o ex-ministro da Justiça Nelson Jobim e os desdobramentos disso, né? As alianças que vão ser feitas, ora com o Lula e ora com o PSDB contra o atual governo. Esse é o quadro de situação, o atual governo e oposição, FHC e Lula, né? Uma oposição mais moderada, liberal do FHC, uma posição mais radical, mais crítica, mais forte do opositor ao atual governo, a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Essas são as primeiras observações. Se você concorde ou discorde disso, esse é o quadro que vai movimentar a realidade social e política brasileira, os partidos, os sindicatos, as associações, o campo artístico-cultural, o campo educacional, os intelectuais, as lideranças comunitárias, sindicais, populares, empresariais, né, os setores importantes das classes economicamente dominantes, né, o agronegócio, as igrejas evangélicas, né? Isso tudo vai movimentar nas mensagens que vão ser postas, ora por FHC e o seu candidato, pode ser o Luciano Huck, como pode ser o Gilberto Kassab, como pode ser o João Dória, e ora pela candidatura já praticamente posta do ex-presidente em 2 mandatos, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, todos uma boa tarde, chovendo em Araraquara, hein? Morada do sol, morada da chuva. Todos podemos dançar com a chuva e fazer também da poesia uma dança em nome da democracia, da liberdade e da luta por justiça social. Todos meu muito obrigado, um grande abraço do poeta Pedrinho Renzi.